A paz do Senhor, povo de Deus. Eu hoje tive pouco tempo para fazer um devocional, mas a palavra que me inquietou hoje está no livro de Ruth. Encontre-se no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 14, que diz assim: Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A palavra de Ruth trata da história de Ruth, onde Ruth fica viúva e ela se apega à sogra dela, que era uma mulher velha, e o texto vai dizer que era uma mulher velha, uma mulher cansada. Mas ali Ruth resolve se apegar a Noemi, que é sua sogra, e se apegar ao povo dela, aos deuses dela. Eu creio, amados, que Ruth teve um tempo com a sua sogra, e esse tempo fez com que Ruth gostasse do que ela via na sogra dela. Então essa palavra ela fala de muitas coisas. Ela fala de atitude, ela fala de vida com Cristo, ela fala de conversão através de vida com Cristo. Ela fala também de uma situação que eu estou vivendo e que o Senhor tem me incomodado, que é sobre murmuração. Porque tem um momento aqui que Noemi ela diz assim, ó, a palavra lá no 19 diz assim, não, no 20 diz assim: porém ela lhe dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Ela reclama aqui, nem sei se eu posso chamar de murmuração, porque murmuração é algo que você faz quando você está até relativamente bem, mas fica reclamando das coisas. No caso dela, realmente ela perdeu os filhos, né? Perdeu o marido e ela assim, ela reclama, né? E nesse tempo eles têm o costume de dar o seu nome significando o que eles estão vivendo. Como ela está vivendo a amargura, ela se fala que ela é amargura, que o nome dela é Mara. E ali ela reclama, só que às vezes, irmãos, nós reclamamos sim, porque nós somos carne de situações que acontecem. Mas às vezes a gente mete Deus nos rolos, fala, Deus, é tudo ruim comigo e tal, e sem entender que Deus ele tem coisas melhores pra gente viver. Ele tem algo diferente. Não sei por que eles morreram, mas não sei como era a vida. Eu creio que o Senhor, Ele sempre nos chama para coisas maiores e melhores. Mas às vezes nós passamos por situações porque Deus quer formar alguma coisa em nós. A palavra vai dizer que o Senhor só mudou a sorte de Jó depois que ele orou pelos seus amigos. Eu não sei como é que Jó era com os amigos dele. Talvez ele se sentia, talvez ele era melhor do que os amigos dele porque ele era muito abençoado, porque os amigos dele logo julgam ele. Mas a gente não sabe também como que Jó era com os amigos dele. Porque eu creio que o Senhor não se agrada de pessoas soberbas. Eu não estou dizendo que Jó era soberbo, entenda bem, mas tudo que Deus faz é para formar alguma coisa em nós. Se Deus tira algo de nós, é para formar alguma coisa em nós. Se Deus dá algo para nós, é porque lá atrás Ele nos preparou. Ninguém vai ganhar nada do Senhor que seja para sua destruição. O Senhor prepara você sempre. O povo ficou rodeando 40 anos no deserto porque não conseguiu se preparar para a terra prometida, que era um povo de murmuração. E onde tem murmuração, o Senhor não vai agir. O nosso Deus não é Deus de murmuração. Murmurar é dar o braço assim com o inimigo, ó. Dá um braço aqui comigo, anda comigo aqui, ó. Vamos começar a reclamar porque Deus não presta, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo. Isso é murmurar.
E eu creio que Deus ele habita na exaltação, porque ele é digno de exaltação. Aí o Jó, ele exalta o Senhor. Mesmo na dor dele, ele exaltou o Senhor. E eu creio que o Senhor queria formar nele talvez maturidade. Que faltava maturidade. Porque nós precisamos crescer em Deus. E aqui a palavra, né? Eu entrei em Ruth, já estou em Jó. Mas a palavra que está falando nesse momento aqui tem muitas coisas boas nessa palavra que dá para aproveitar. Mas a coisa que eu ouvi mais assim interessante é a atitude. Atitude de buscar aonde Deus está, porque Ruth, ela vai com Noemi, e Noemi lá não tinha outros deuses, Noemi tinha o Deus Altíssimo. Noemi podia ser, tá ali vivendo um momento reclamosa, triste, mas ela tinha Deus. E isso, eu creio que faz todo o diferencial na vida de Ruth. E posteriormente, Ruth, né, conhece esse livro, ele apresenta o Senhor como nosso parente remidor. Boaz, ele entra na vida de Ruth, e Ruth entra até na genealogia de Cristo. Então, que está falando de um casamento perpétuo. É o casamento, é o que frutificou. Jesus saiu desse casamento. Então, é algo muito além. Então, imagina, ela, tudo bem, ela perdeu o marido, mas ela ganhou a graça de participar da genealogia de Cristo. Por Cristo são benditas as nações. Ruth participou disso. A gente tem que parar de reclamar. O que eu estou falando, eu creio que o Senhor vai me provar. Eu tenho até medo, assim, porque eu sei que é muito difícil às vezes. Eu já passei situações também que foi difícil. Mas uma coisa a gente tem que ter certa dentro da gente, que tudo que Deus faz é bom. Tudo é perfeito. E essa é uma verdade que a Bíblia não vai fugir. Te convido a passear por esse livro, que é um livro muito maravilhoso, muito gostoso de ler. Algumas partes eu separei que diz assim: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Boaz falando para Ruth. Respondeu Boaz e disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes você nem conhecia. Aqui Boaz ressalta a atitude de Ruth de deixar para trás, depois de conhecer Noemi, que eu creio assim, né? Noemi era crente, então Noemi fazia as coisas de crente. Ela conheceu aquilo ali, ela gostou, e ela quis ficar com Noemi. E Boaz, ele vê isso. Nossa, ela escolheu ficar com uma mulher velha, cansada, de repente até reclamosa por causa do realmente que estava acontecendo. E ele se agrada disso. E ainda o texto ainda diz assim, ó, Boaz dizendo para ela: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. A palavra toda, ela casa, ela tem um alinhamento. Nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Todo Deus, Deus, ele coloca a palavra dele, ela fala da mesma coisa. Toda ela dá as características. É impossível você ler a Bíblia e não perceber que tudo é a mesma pessoa falando. É a mesma ideia, é o mesmo princípio.
Aqui está dizendo que ela buscou, né, esconderijo debaixo das asas. E essa palavra ela vai falar ainda muito mais. Quando a palavra fala debaixo das asas do Altíssimo, a palavra também fala assim que o Senhor te cobrirá com suas penas. Quando fala cobrir com suas penas, ele vai falar sobre semelhança. Porque cobre você com as peninhas. Ele se compara a um pássaro. Até isso, irmãos, o que o pássaro faz? Ele vai além, ele voa. Ele vai além. Você não é daqui, você vai para cima. E ele, quando diz que ele te cobre com as tuas asas, com as asas dele. Ele te dá a semelhança dele. Ele te cobre com suas penas, ele te dá a semelhança dele. Coberto com as penas, debaixo das asas você está seguro. A ave, quando coloca o pássaro debaixo das asas dela, nada pega. Para pegar na ave, tem que pegar na asa do pássaro primeiro. Então, para chegar em você, primeiro vai chegar no Senhor. Você não precisa aceitar a afronta. A afronta não é para você. Quando riem de você pela sua vestimenta, quando riem de você pelo seu modo de falar, não é de você que estão rindo. Estão rindo do teu Deus. E aí eles prestam conta com o teu Deus. Graças ao Senhor que Ele é rico em misericórdia. Que se não fosse, realmente nós seríamos consumidos. Que muitas vezes até nós queremos falar qualquer coisa do nosso irmão sem entender que só Deus toca nele. Que é problema dele o que ele faz, que é ele e Deus. Você só tem que dar conta da sua salvação. Porque a sua salvação é individual, tem a ver com você e Deus. Você não salva ninguém. Foi Jesus que te salvou. Nem você mesmo. A sua salvação é por Jesus. Então é você com Ele. Então fiquem com essa palavra, que ela frutifique no coração de vocês. Que o Senhor nos cubra com a sua graça e com a sua misericórdia. Esteja conosco perpetuamente. Eu amo a palavra sim. Ela tem frutificado muito em mim. Eu tenho vivido coisas extraordinárias através da palavra em mim. Em mim, dentro de mim. A palavra do Senhor não é carro, não é porta aberta. Ela não é... Ela até é também, mas não é... É muito pouco falar de palavra falando de bens materiais. Nós somos espirituais, nós somos espírito. O carro alguém rouba, a casa alguém demole, passa o tempo, estraga. Até esse corpo vai ficando todo corruptível, já é corruptível, vai ficando todo estragado. Mas o espírito não. O espírito que mora aqui, ele se alimenta dessa palavra. A gente precisa ler a palavra todo dia. Ela é comida. Então eu deixo para você essa reflexão e espero ver outras reflexões também. Eu gosto de ouvir. E eu só estou falando o que frutificou em mim. A paz do Senhor, fiquem com Deus.